Boa noite, bem-vindas, bem-vindas. Estamos aqui para o nosso ITK Comenta, que é o nosso quadro semanal, às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas. Que bom encontrá-los. Ótimo. Não tem um tema definido. Nós respondemos as perguntas que vocês mandam lá nas caixinhas de perguntas. Às vezes, se é possível, a gente também responde alguma pergunta que chega aqui nos comentários. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom. Antes de começar com as perguntas, eu vou já pedir desculpas pela minha voz, mas tá falhando um pouco ainda por conta do treinamento desse final de semana. Eu tô bem rouco. Mas a gente optou por manter a live, que semana passada já não deu para ter, na próxima semana também não vamos conseguir fazer, então a gente optou por fazer hoje mesmo assim. Eu tô sentindo também, tá falando que a gente tá com eco, eu também tô sentindo ruído, não sei o que pode ser. Continua com eco? Você tem que sempre desligar seu microfone quando o outro estiver falando, que aí para de dar o eco. Eita, deixa eu ver como que vou fazer isso. Ah, tá aqui. Pronto, vamos lá. Fazer terapia é aconselhável para qualquer pessoa? Eu acredito que sim. É óbvio que parece que a gente está vendendo aqui nosso peixe, mas eu sempre falo isso. Né? É a forma, inclusive, como eu sempre fiz terapia. Eu faço terapia desde os 6. É óbvio que com 6 anos eu não reconhecia a necessidade de fazer terapia. Desde os 6, talvez eu tenha ficado nesses anos todos 2 anos sem terapia, mas os outros eu sempre fiz. Eu já tive 5 terapeutas diferentes ao longo de todos esses anos. E eu gosto de olhar para a terapia não como o momento em que você vai, vou usar um termo feio aqui, mas para me expressar de uma forma mais clara, você não vai depois que a merda derramou, entende? Você procura, eu gosto pelo menos de olhar dessa forma, que você procure a terapia não para tratar uma urgência, não para tratar uma emergência, que é o que geralmente a grande maioria das pessoas faz, né? Procura a terapia a hora que já está se separando, procura a terapia a hora que já está numa crise de ansiedade, procura a terapia quando está com um burnout ou qualquer coisa nesse sentido. Eu gosto de olhar para a terapia como um momento, um espaço de pausa na sua semana, onde você pode elaborar um pouquinho de tudo que você está vivenciando. E aí, muitas vezes, o que é possível, inclusive, é não chegar nesses extremos, que geralmente é quando as pessoas vêm buscar a terapia, né? É claro que a gente recebe muitas pessoas em consultório que vêm para terapia justamente já com alguma questão mais relevante que está passando, seja uma tomada de decisão, casamento, separação, mudar de emprego ou qualquer coisa nesse sentido. Mas muitas pessoas vêm como o início de um processo de autoconhecimento, que é a forma que eu, de verdade, acho mais interessante de ser trabalhada. E por isso que eu acho que, neste contexto, ela é, sim, aconselhável para qualquer pessoa, né? Porque você não precisa ter uma causa para ir para terapia. Você vai para terapia simplesmente para poder se ouvir, para poder elaborar melhor as suas questões, compreender melhor os seus sentimentos. E é isso que qualquer pessoa pode fazer, né? Não é destinada para alguém específico. Essa é a forma como eu gosto de trabalhar e como eu
enquanto cliente de terapia, o uso da minha terapia também, né? Eu acho que é um baita recurso. Muito bom. Eu tenho para mim que terapia é para quem quer se conhecer, para quem quer olhar para as próprias questões, para quem quer se responsabilizar. Para quem não quer, não é um bom lugar, porque vai ser uma perda de tempo e também de dinheiro. Se eu não estou disposto a fazer um movimento de olhar para mim, olhar para as minhas questões e me responsabilizar, a terapia não faz muito sentido, né? E muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: por que você está aqui? Ah, porque a minha mãe mandou, porque o meu marido me obrigou, porque é pouco efetivo. Isso pode ser um bom movimento inicial, mas se a partir daí a pessoa não disser: bom, eu estou aqui na verdade porque eu quero, né? Porque eu quero, porque esse relacionamento é importante para mim, eu quero manter, porque esse trabalho é importante para mim, eu quero manter, não importa, mas é porque eu tomei uma decisão de que isso é importante para mim e eu quero olhar para mim. Bom, é um bom lugar, né? Terapia é um bom lugar para quem quer se responsabilizar, para quem quer transferir a responsabilidade para o outro. A culpa disso é da minha mãe, a culpa disso é do meu pai, a culpa disso é do meu chefe. Terapia é um péssimo lugar, porque o processo não vai permitir que você fuja da sua responsabilidade, de que você olhe as suas questões. Então, se você, né, quer se conhecer mais, se você quer olhar para você, se você quer se responsabilizar pelas próprias questões, este é um bom lugar. Ou mesmo, né, se você tem um problema instalado, uma questão instalada que está difícil para lidar e você quer ajuda, mas com consciência de que é você que vai fazer o movimento, né? Ninguém vai fazer o movimento por você nesse contexto. Então, se o seu objetivo é a responsabilização e se conhecer melhor, terapia, na minha opinião, é para você. Muito bom. A pergunta é: fazer terapia é aconselhável para qualquer pessoa? Sim, para qualquer pessoa que queira fazer. Para o que os meninos já falaram, eu só vou repetir o que eles já falaram. Para qualquer pessoa que queira assumir a responsabilidade sobre sua própria vida. Para qualquer pessoa que queira hum, ser o dono do seu caminho, ser o dono dos seus passos, e ser o dono do seu caminho, assumir a responsabilidade sobre sua própria vida, significa sobre as coisas boas e as coisas ruins ou desagradáveis, sobre as coisas certas e sobre as coisas nem tão certas ou erradas, que muitas vezes, despercebidamente ou intencionalmente, nós fazemos. Eu costumo falar que terapia é um manual de instruções. Para mim, eu vejo a terapia como um manual de instruções. Quando você compra uma batedeira nova, sei lá, um secador de cabelo novo, um aspirador de pó novo, o que quer que seja, ele vem com um manual de instruções. O que é que você precisa fazer para ele funcionar na sua melhor versão, para ele ter toda a potência? O que é que você precisa fazer para limpar aquele aparelho? Onde aquele aparelho pode e deve ser usado? Nós não temos manual de instrução nosso. Então, a nossa terapia, para mim, a terapia é um manual de instrução. Como você funciona quando isso acontece dessa forma, como você esperava? Como você funciona quando isso acontece de uma forma inesperada para você? Como você funciona quando suas expectativas são frustradas? Como você funciona quando suas expectativas são atendidas? Muitas vezes, vocês que estão conosco aqui há muito tempo, claro que já tem um caminho feito, né? Porque a gente traz muitas coisas aqui. Mas muitas vezes, acreditem, eu sei que isso não acontece com vocês, porque vocês estão conosco aqui há muito tempo. Mas às vezes, as pessoas sequer reconhecem os sentimentos. Elas não sabem o que estão sentindo. Você pergunta o que você está sentindo nesse momento, a pessoa não sabe, ela dá uma resposta e você está vendo que não é aquilo. Você está vendo que naquele momento a raiva está imperando, um comportamento explosivo, agressivo, mas a pessoa fala assim: eu estou nervoso. A pessoa não sabe sequer o que está sentindo, não sabe reconhecer o sentimento. Então, a terapia, para mim, é o manual de como você funciona. E nós trabalhamos, claro, dentro de uma ética, nós trabalhamos dentro de critérios e valores que eu acho que é muito mais do que uma ética de conselhos regulamentadores de
de profissão, mas eu acho que a ética e eu falo por mim, falo pelo Rafael e para o Bruno, porque o Rafael, primeiro, que é meu filho, foi criado dentro dessa casa, e o Bruno, que há muitos anos está conosco, eu também falo isso. Muito mais do que um conselho regulamentador, eu acho que a ética que nos rege internamente, aquilo que nós acreditamos que nos rege internamente, nos permite ser muito honesto com os nossos clientes. E quando a gente recebe um cliente que a gente percebe que não está disposto, que ele está indo lá porque é bacana, porque falaram para eu fazer e tal, nós somos muito pontuais nisso. Nós mostramos isso. De alguma forma a gente fala, olha, o que está te trazendo, o que está te movendo aqui. Então esse cliente vai escolher se ele continua ou se ele para. E é bonito, porque muitas vezes, quando você mostra isso, o cliente se dá conta, fala, poxa, eu estou mentindo para quem aqui? Né? E é isso, é como você funciona. A Raíssa, que esteve conosco agora, inclusive, nesse último final de semana, passou uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Ela falou assim, é aconselhável eu mudar de terapeuta de tempos em tempos? A meu ver, não é aconselhável nem desaconselhável. O que eu penso é, primeiro, você precisa ter uma conexão, você precisa confiar no seu terapeuta, você precisa confiar no trabalho dele e ter essa conexão de confiança, tá? Então tem que ter um link aí. Se em um determinado momento da terapia, porque às vezes fica muito tempo, ficam muitos anos, você achar que essa confiança por algum motivo foi rompido, ou que já parou de ser uma terapia, já virou uma amizade, você está ali batendo papo, você deve falar isso com o profissional. E o profissional vai saber, então, te pontuar sobre isso ou não. Não sei se os meninos gostariam de acrescentar algo sobre isso, mas eu falaria dessa forma. Eu acrescentaria só, em cima dessa pergunta da Raíssa, eu acho que o ponto fundamental para a terapia é a confiança e empatia que você vai ter com o terapeuta, né? Eu falo muito isso para as pessoas. Ah, como que eu escolho um terapeuta? Eu, sinceramente, não acredito que o currículo do terapeuta é o que conte mais, que seja mais importante. Né? O currículo, claro, vai muito da bagagem, dos recursos que o terapeuta vai ter para trabalhar com as suas questões. Mas mais do que isso é você, de fato, ter essa confiança e empatia com esse terapeuta. O que eu percebo muitas vezes que se torna necessário uma mudança de terapeuta é quando, de repente, eu preciso passar por uma abordagem talvez diferente da que vem sendo utilizada já há X tempo que eu faço terapia com determinada pessoa. Porque às vezes tem terapeutas que seguem uma linha e que essa linha é mais forte no trabalho dele, por mais que tenha outros conhecimentos, outras formações. E dependendo da linha da abordagem desse terapeuta, de repente é algo que você consegue compreender melhor, é algo que consegue acessar sentimentos, questões mais profundas, e que aí, obviamente, vai ter um resultado mais interessante ao longo do seu processo, entende? Então, eu acho que você precisa ter esse discernimento de, primeiro, se é um terapeuta que você confia, se é um terapeuta que você tem essa conexão, essa empatia pela pessoa, pelo profissional, e ao mesmo tempo se a linha utilizada por esse terapeuta é uma linha que de alguma forma te toque, entende? Que é uma linha que você gosta, que te mobiliza a estar no processo. Porque tem gente que funciona melhor com determinada linha, tem gente que funciona melhor com outra e tá tudo certo. Não tem a linha que é melhor ou pior, tem aquela que funciona para você. E o nosso objetivo com essas falas é mostrar para você que não tem uma receita do tipo fique muito tempo com o terapeuta, fique pouco tempo com o terapeuta, não. É baseado nesses movimentos que tanto a Carla quanto o Rafa trouxeram e também no nosso movimento pessoal de dizer, poxa, eu sinto que isso está trazendo resultado. Eu sinto que a minha vida está melhor, eu sinto que as questões estão fluindo, ótimo. Não, eu sinto que tem uma questão aqui que eu estou trazendo várias vezes, mas isto não flui, isto não movimenta, isso aqui não está andando. E aí vale a pena essa reflexão, não está andando porque falta do profissional uma abordagem diferente, uma capacidade diferente, ou não está andando porque eu não estou fazendo o movimento muitas vezes que eu sei que eu preciso fazer, ou eu não estou tomando uma decisão que muitas vezes eu sei que eu preciso tomar e tô postergando, ou porque muitas vezes eu não estou trazendo um tema, né? Muitas vezes eu não estou trazendo uma questão. Então esse é sempre um bom ponto para a gente avaliar com essa consciência de que não tem
não tem uma receita nesse movimento. Quero só complementar também, porque passaram algumas perguntas nesse sentido, né? De como ajudar uma pessoa a perceber que ela precisa fazer terapia e etc. Eu acho sempre importante, e eu coloco muito isso para os meus clientes, a terapia não é função nem papel do terapeuta te dizer o que deve ser trabalhado ou como vai ser trabalhado, né? A gente brinca que se o cliente vem e quer tomar chá da tarde, chá das 5, e ficar falando de banalidades, bobeiras, etc., coisa que não vai colocar no processo, é um direito dele. Em momento algum eu vou virar e falar assim, olha, vamos trabalhar, vamos fazer o que precisa ser feito, porque o primeiro ponto para a pessoa poder de fato ser ajudada é ela reconhecer que existe uma questão e que ela precisa trabalhar essa questão. Então, o papel do terapeuta não é falar, ó, você tem que olhar para isso daqui, e sim ajudar a pessoa a chegar numa compreensão e entendimento que ela precisa trabalhar determinada coisa. Então, eu acho que importante também quando a gente fala, né, dessa questão de escolha de terapeuta, etc., você entender que o processo ele depende muito mais de você, né, da dedicação que você vai ter, da honestidade, do comprometimento que você vai ter com o processo, do que com o terapeuta em si. O terapeuta vai ser alguém que simplesmente vai pegar na sua mão e vai caminhar do seu lado, né? Você precisa ter esse empenho, essa dedicação, esse desejo, vontade mesmo de estar em um processo de terapia. Tá? Podem falar sobre o ninho vazio? Essa com certeza minha mãe vai poder falar muito bem, porque foi algo que ela sofreu muito quando eu saí de casa. Eu, claro, obviamente não tenho propriedade para falar sobre o ninho vazio, mas da parte teórica, o que eu gosto de olhar, né, para alguns clientes que, claro, já passaram por essa situação, o ninho vazio, eu sinto que talvez as pessoas elas colocam um peso muito negativo em cima disso, né? De ser uma nova adaptação. E claro, é um novo momento, assim como várias outras coisas, como o nascimento, por exemplo, de um filho também é uma adaptação que precisa ser adequado a todo um estilo de vida, rotina, etc. E no momento em que esse filho sai de casa, da mesma forma também precisa ser olhado para um novo estilo de vida, uma nova dinâmica da família, etc. Agora, o ninho vazio especificamente, eu gosto sempre de trabalhar com os meus clientes olhando como talvez uma sensação de dever cumprido, entende? Porque se o seu filho saiu de casa, né, se ele teve as condições necessárias, pôde dar esse passo, é porque provavelmente ele chegou num momento da vida de maturidade, de sucesso profissional, de possibilidade mesmo de concretizar isso. Então, talvez você possa olhar para isso de uma forma não como se você estivesse perdendo o seu filho, mas muito mais como uma sensação assim de dever cumprido, entende? De que bom que ele pode seguir com a vida dele dessa forma. Claro que fica o vazio e precisa de alguma forma isso ser trabalhado e ser elaborado, mas não com o peso de que essa situação é muito triste, né? E sim assim, ok, é a nova realidade, como que eu posso lidar com isso da melhor forma? Né? Cada um seguindo com a sua vida. E talvez seja muito importante você reconhecer qual é o sentimento que o ninho vazio traz para você. Porque não é uma receita, né? O ninho vazio não traz o mesmo sentimento para todas as pessoas. Tem gente que fica muito triste porque perde uma companhia. Tem gente que tem muito medo do que os filhos vão enfrentar. Tem gente que fica com muita raiva porque percebeu que, opa, qual é o sentido que eu dei para minha vida? Quais são os projetos que eu construí? O que eu toquei agora que tô me deparando com algo? Então isso é muito importante. Reconhecer que, mais uma vez, não tem receita. De, ó, com ninho vazio é dessa forma. O mais importante é entender o que o ninho vazio está trazendo para você. Qual é a reflexão, qual é o convite que o ninho vazio traz para você? Poxa, estou sentindo isso. Essa é uma boa porta de entrada. Porque isso vai falar sobre você. É a forma como você lida com isso, né? O ninho vazio é um movimento de perda, é um momento de saída da zona de conforto, é um novo cenário que se instala,
Mas o que é de fato importante é o que é que isso mobiliza em mim. Porque quando você tem consciência dessa emoção, aí a gente pode começar a trabalhar. É a primeira pergunta que eu faria, por exemplo, no movimento individual é: o que é que isso está mobilizando em você? E aí a gente começa a entrar no tema. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da Rosalia ou Rosália. Ficar sozinha é muito chato. Pronto. Aí nós temos um tema. Por que ficar sozinha é muito chato? Desde quando ficar sozinha é muito chato? Como é para você ficar na sua companhia? E aí a gente vai aprofundando nesse movimento. Então, isso é muito importante. A gente entender o que aquela experiência mobiliza naquela pessoa. E para cada pessoa mobiliza uma coisa. Muito bom. Né? Qual é o sentimento que tem por trás desse ninho vazio? Cada um tem um sentimento diferente. Tem algumas questões que eu acho que vale a pena ser olhadas. Quando a pessoa, né, coloca eu perco a companhia, eu perdi a companhia, aí entra nessa questão que o Bruno falou. Como é para você ter que ter uma companhia? Como é para você ter que ter um filho dentro de casa para se sentir acolhido, ou se sentir bem, ou não se sentir sozinho? Então, precisa olhar para isso, porque, na verdade, é bom a gente estar entre os filhos. Eu adoro estar entre meus filhos, são momentos de muita alegria, muita felicidade para mim. É uma opção minha, geralmente é sempre a minha primeira opção estar com os meus filhos. Mas, se em algum momento eu não estiver, eu também consigo me alegrar ou estar calma, tranquila na minha presença, ou com o que quer que seja que eu queira fazer para preencher algo em mim, para preencher o meu dia, para preencher meu final de semana, ou o que quer que seja. Então, essa é uma questão. Tem outra questão, medo do que o filho vai enfrentar. Ou foi o Rafael, foi o Bruno, trouxeram essas reflexões. Medo do que o filho vai enfrentar. E aí a gente tem um outro pensamento para trazer. Porque o filho vai enfrentar dificuldades? Sim. Pode ser uma vida muito leve, muito fácil, e pode ser uma vida muito desafiadora. A possibilidade de que ele vai enfrentar grandes desafios é grande. Porque nós, pessoas, gente grande, nós adultos, enfrentamos dificuldades e desafios o tempo inteiro. Quem aqui não enfrenta dificuldades e desafios? Todos nós enfrentamos, alguns com maior intensidade, alguns com menor intensidade, mas todos nós enfrentamos. Mas se eu tenho medo do que o meu filho vai enfrentar, isso significa que eu não confio nesse homem ou nessa mulher que ele se tornou. Como é olhar para este homem e para essa mulher, que hoje são adultos e colocaram mochilinha nas costas e estão dando linha, indo para a casa deles ou para o caminho deles, para o que quer que seja, e a olhar e falar assim: nossa, mas eles não estão prontos, não estão preparados. Como assim? Já viveram tantos anos conosco, nos vendo como a gente funciona, né, na casa que a gente funciona, a forma como a gente encara a vida. Como assim a gente achar que eles não estão prontos? Então, se você tem medo do que o seu filho vai enfrentar, não tem nada a ver com seu filho, não. Dá tchau para ele e fala: vai com Deus, meu filho. E olha para você. Qual é esse sentimento que você não confia que esse homem ou que essa mulher não estejam prontos? Então, de novo, cai no que os meninos falaram. Olha para você. Uma outra coisa que é muito comum, que os meninos não voltaram a falar, mas que eu gosto muito de falar, é assim, às vezes os pais já estão, né, mais velhos e dependem dos filhos em muitas situações. Dependem no sentido de eu não consigo mais baixar um aplicativo sozinha, sei lá, qualquer coisa. E o Seu filho caso, fala assim, não. né? E o filho fala assim: não, mãe, ah, não, pelo amor de Deus, mas já te ensinei isso 3 vezes, agora chega, eu não vou te ensinar mais, não. E aí vem aquele sentimento bem assim: nossa, fiz tudo por ele. Largava tudo que eu queria e lia o livro 500 vezes. Parava de fazer, parava, deixava de ir trabalhar para assistir A Pequena Sereia 4 vezes seguidas. E agora, na hora que eu peço alguma coisa, eles falam não. Veja, você não fez isso pelos seus filhos. Você não deixou de trabalhar por causa dos seus filhos. Você não parou de fazer o que você estava fazendo por causa dos seus filhos. Você fez isso por você. Não foi por causa dos seus filhos. Você deixou de trabalhar para poder criar a criança ou para poder cuidar da criança, não foi porque, eu vou fazer isso pelo meu filho, não. Você fez porque você não conseguia
ficar com aquela culpa, muitas vezes, ou com aquele sentimento, muitas vezes, de que, poxa, eu pus o filho no mundo e não sou eu que vou cuidar, não sou eu que vou criar. Então, não tem a ver com a criança, tem a ver com você. Você faz isso por você, você não faz pela criança. Você escolhe, eu vou deixar de trabalhar porque eu quero ser mãe em tempo integral. Então, quando o seu filhinho tiver 20 anos e você 60, e que ele falar assim, tchau, mãe, vou sair com os meus amigos, e você falar assim, poxa, e eu vou ficar sozinha final de semana, eu deixei de fazer tudo na minha vida para ficar com você? Mentira. Você não deixou tudo para ficar com ele, não. Você deixou de fazer tudo na sua vida porque você não conseguiu lidar com o seu sentimento de culpa ou de insegurança de que essa mulher não vai cuidar bem igual eu, ou de que essa babá não vai fazer do jeito que eu faço. E aí depois a criança cresce, vai seguir a vida dela, graças a Deus, né? Porque é para isso que a gente cria os filhos. A gente não cria para eles terem 50 anos debaixo das nossas asas, a gente cria para eles seguirem a vida. E aí você quer que ele pare a vida dele por sua causa? Não, não pode ser assim. A gente tem que nos colocar no nosso lugar. Essa é uma cobrança que eu vejo muito. Ah, mas eu deixei de fazer tudo por sua causa. Para um pouquinho e pensa, você deixou foi realmente por causa da criança ou você deixou porque você não conseguia lidar com esse sentimento de que uma pessoa não vai fazer tão bem como eu faço, não vai fazer do jeito que eu quero, eu vou me sentir culpada, como que a sociedade vai pensar, como que meu marido vai pensar que eu estou largando meu filho na mão de alguém e a pessoa não vai saber dar banho igual eu dou. A gente faz por nós, a gente não faz por eles. Então, quando eles crescem, a gente não tem o direito de exigir isso deles. A gente trabalha conosco sobre isso. Essa foi uma escolha que eu fiz. Se foi certa ou se foi errada, agora eu lido com a escolha que eu fiz. Ok? Muito bom. Muito bom encontrá-los. Semana que vem não nos veremos, porque estaremos numa semana off. Nos vemos daqui a pouco. Nos vemos às 20 na meditação. Tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.